Novo GT Dash, então, tá, galera? Tá aqui na tela, só me confirme se vocês estão vendo. Estão vendo aí? Legal. É uma nova ferramenta, tá? Ou seja, é um novo design, uma nova estrutura, novo layout, novos recursos, né? Enfim. E a gente está muito, muito feliz, assim, estou muito empolgado aqui de poder mostrar isso para vocês, porque, que nem eu falei antes, a gente acredita que estamos lançando algo que até então não existia no mercado e que promete aí trazer uma disrupção para vocês que lidam aí no dia a dia com a gestão de anúncios, tá? Vamos lá. Basicamente, falando do sentido estrutural do GT Dash, a gente tem uma estrutura muito parecida com o que atualmente a gente já tinha. No sentido, principalmente, de macropáginas aqui, tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê que eu estou falando de macropáginas. Mas, basicamente, eu tenho a página de Google Ads, que agora a gente está chamando de página macro, e já já eu vou explicar o porquê, tá? Com um layout, então, muito parecido com o que a gente tinha, só que ele foi redesenhado e os espaços de tela como um todo foram melhor aproveitados, a resolução, a gente está trabalhando uma resolução diferente, o que permite colocar muito mais coisas na tela e ter essa informação com uma leitura muito mais fácil, né? Vamos recarregar a página aqui, porque às vezes o Looker demora um pouquinho para pensar. Tá? Então aqui eu tenho a página do Google Ads. Minha estrutura é basicamente um cabeçalho lá. Eu não sei se está aqui, esses dias alguém me chamou ali no WhatsApp e comentou sobre a atualização 1.4 que a gente trouxe, que a gente acabou colocando os filtros ali na lateral, descemos eles um pouco, né? E o último filtro lá embaixo, ele acabou, ele ficava sumido, né? Ou seja, o Looker não tem a inteligência de realocar aquele espaço para que a gente consiga enxergar. Então, colocando os filtros lá para cima, fazendo esse cabeçalho nessa disposição que vocês estão vendo aqui agora, a gente conseguiu, inclusive, resolver essa questão, tá? Então, basicamente, nós temos controle de conta, basicamente, eu já vou demonstrar aqui como que funciona o controle de contas, o filtro de campanha, filtro de tipo de campanha, tá? Então, nessa conta aqui eu tenho vídeo e search, no caso, né? Mas search não chegou a rodar, então ele vai aparecer tudo zerado aqui. Eu tenho aqui o nome da conversão, que é muito interessante, tá? Deixa eu resetar, ó. Então, por exemplo, o nome que a gente cadastra lá nas conversões do Google, eles aparecem aqui para a gente poder filtrar. Então, por exemplo, eu tenho uma conversão lá que chama C, né, que é uma sigla que eu uso para conversões de compra, GT Dash. Se eu clicar aqui, ele vai filtrar aqui para mim, tá? Novamente falando, eu não estou rodando campanhas de compra no Google. O que gerou de compra lá foi consequência da distribuição de vídeo que eu estou fazendo lá. Ok? Então, por isso que não tem muito volume de dados aqui e esses gráficos acabam não ficando tão interessantes. Vocês já puderam perceber que aqui o nosso botão de reset, né? Então, aqui a gente reseta todos os filtros, ele volta ao estado original. Se eu quiser baixar isso por algum motivo, gerar um PDF, eu consigo gerar para todas as páginas ou consigo selecionar uma página específica, certo? E já fazer esse PDF aqui, tá? Inclusive, vamos fazer aqui, ó, porque aqui, William, a gente resolveu aquela questão que um dia tu levantou lá no grupo de suporte, que é o porquê que ficava bugado quando a gente gerava o PDF, lembra? Então, como agora a gente tem uma imagem de fundo como o nosso layout, ele vai gerar exatamente o que vocês estão vendo na tela, ele vai gerar no PDF, tá? Inclusive, eu vou abrir aqui o PDF que eu acabei de gerar, para vocês entenderem aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui o compartilhamento da tela. Espera aí. Apresentar outra coisa. Janela. Aqui. Ó, se vocês observarem ali, tá aparecendo, deixa eu abrir aqui o aplicativo, tá vendo? Ó, dev, né, ele puxou o nome, ponto .pdf, ou seja, eu tô rodando isso aqui no pré-visualização, tá? Então ele tá exatamente do jeito que a gente vê aqui na tela, ele fica essa geração de PDF, tá? Se em alguns casos, enfim, for útil isso aqui para alguma coisa, ou seja, tipo, para uma situação mais rápida, não quero compartilhar link, enfim, quero simplesmente mandar isso aqui em formato de imagem mesmo, você já tem essa possibilidade aqui, a gente já deixou isso aqui preparado para vocês, tá? Vamos voltar lá para a nossa tela. Aqui, né? Deixa eu ver se tá certinho. É isso aí.
Tá bom? Voltando aqui para a nossa tela, a gente tem um botão de compartilhar também, que é uma forma rápida. Cliquei aqui, copiei o link e mandei para alguém, tá? Então, já facilita essa funcionalidade também. E aqui, o nosso botão de acesso ao gerenciador, tá? Então, cliquei aqui, ele vai me pedir para me escolher qual conta que eu quero acessar e já vou lá para o gerenciador, do Google Ads, no caso, tá? Principalmente para quem trabalha com MCC aqui, não sei se vocês trabalham com MCC, administrando contas de clientes, dá para colocar já o link do overview ali do MCC, e aí quando clica ele já vai direto, não aparece, ou seja, pula essa etapa dessa tela no caso, tá? Mas como exemplo a gente colocou aquele link ali que é o mais padrão. Depois disso a gente tem o controle de período mais para a direita aqui agora, tá? Você já conhece as funcionalidades, enfim, né? Eu vi ali que vocês responderam na enquete, a maioria do pessoal que interagiu já é cliente, então já está acostumado com toda a nossa dinâmica aqui no GT Dash. Um pouquinho mais para baixo, a gente tem os nossos 4 cards, e agora eu vou passar lá para a página de meta, que a gente tem um pouco mais de informação, fica um pouco mais bonito, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem os nossos 4 cards aqui, nossos 4 macroindicadores, investimento, resultado, no caso aqui é compra, custo por compra, ROAS, está trazendo. A gente está trazendo uma barrinha de andamento que já, visualmente, a gente bate o olho e a gente sabe se aquilo está positivo, se está negativo, né? Pelas próprias cores, enfim. E ele ainda deixa um marcador aqui para a gente saber o quão distante a gente está do nosso alvo, né? Ou o quanto que a gente já ultrapassou esse alvo, como é o caso do ROAS aqui, ó. Então, assim, isso aqui é tudo de forma dinâmica, porque ele está sempre olhando para o período anterior. Então, a gente não precisa alimentar nada aqui, tá? Ele pega automaticamente no período anterior e faz essa comparação. Um pouco mais para a direita, a gente tem as nossas visualizações de vídeo, 25, 50, 75 e 95. Como vocês já estão acostumados aqui, a nossa métrica opcional traz também o custo, por exemplo, né, por cada uma dessas etapas. Então, a gente consegue trocar. Caso vocês queiram adicionar mais coisas, vocês têm esse conhecimento lá no mini curso também para fazer esse tipo de aplicação aqui. Então, é uma ferramenta que realmente ela vem o máximo pronta possível, mas que possibilita vocês fazerem as customizações aí, dependendo de cada realidade, tá? Nosso gráfico temporal ficou mais para o lado esquerdo aqui, com mais espaço, visualmente muito mais clean também, né? E trazendo as principais funcionalidades aqui, tá? Uma das diferenças que a gente tem no GT Dash agora é que a gente não tem mais aquela lista de métricas opcionais grande, tá? Por quê? A gente deixou o essencial para que vocês tragam, certo? Aquilo que realmente vocês utilizam no dia a dia, de uma forma muito simples, como eu falei. Poxa, Samuel, como é que eu coloco mais métricas aqui? Então, lá no mini curso vai ter explicado o processo, que é extremamente simples, vocês clicarem no gráfico, escolher a métrica que vocês querem e puxar para cá, beleza? Tanto quanto também excluir alguma que já vem ou reordenar, né? Que nem eu falei antes, se vocês trabalham mais com geração de mensagem, por exemplo, pode trazer mensagem para cá no lugar de compra. E aí coloca, sei lá, compra como uma métrica mais opcional ali, mais complementar. Embaixo aqui a gente mantém o nosso padrão de tabela, tá? Só que olha a diferença que a gente tem agora. A gente tem a tabela com os 4 indicadores principais e já eu vou explicar o porquê que ele está assim, beleza? Nas métricas complementares, então, a gente está trazendo impressões, cliques, engajamento, aqui alguns custos, né? A gente está trazendo hook rate e hold rate aqui como métricas complementares aqui também. E algumas delas a gente tem, deixa eu ver se aqui a gente não colocou, tá? Mas aqui vocês conseguem adicionar métricas opcionais, tá? Caso vocês queiram adicionar para fazer essa troca, ok? Se não quiser, não tem problema, dá para tanto deixar esse botão ativo do jeito que ele está ou simplesmente ocultar ele, também vai ficar a critério de cada um de vocês aí. Aqui para a direita, a gente tem o nosso gráfico de rosca, então trazendo compras por dispositivo nesse caso. Mais uma vez, dá para adicionar métricas complementares aqui, caso vocês queiram. Só que uma das diferenças que a gente está trazendo na base de dados agora é que a gente está trazendo apenas informações de dispositivo no modelo do GT Dash que passa pela planilha, tá? Por que a gente diminuiu uma das dimensões que a gente trazia antes? É justamente vamos dizer assim, pelo limite que a gente tem do que a gente pode, vamos dizer assim, utilizar de estrutura que rode de uma maneira legal dentro do Google Planilhas, tá? Que aqui já vai uma ressalva para vocês, assim. Para quem tem muitas contas, para quem tem uma quantidade de dados enorme, assim,
nas contas de anúncio, cara, não seria recomendável vocês utilizarem uma estrutura através do Google Planilha, ou se vocês utilizarem, vocês precisam ficar cientes de que vai chegar uma hora que isso vai ficar com uma estrutura muito grande, vai ficar pesado para rodar, e eu até vi esses dias a informação de que existe sim um limite que o Google permite, né, de quantidade de dados que a gente consegue colocar em uma planilha, tá? Vocês têm que ter ciência disso. Se vocês têm muitas contas e contas com muita informação, a gente já tem, a partir de hoje a gente vai ter, então, 3 versões diferentes, né, para atender necessidades diferentes do GT Dash, e aí, então, vocês migrariam aí para uma versão já direta, conectada direta via API. Ok? Embaixo, o nosso gráfico de período praticamente não mudou nada, tá, pessoal? Somente a parte estética, visual mesmo, tá? Aqui também vocês podem adicionar mais métricas e pode navegar também para agrupar isso por mês. Bom, e uma das maiores novidades que a gente tem no modelo Plus, principalmente, né, que é a imagem do criativo aqui. Tá? Então, a gente tem esse ranking dos criativos que mais estão convertendo aqui para a gente. Pode navegar entre eles também, ó. Tá? Passando a paginação aqui no caso, né? Consegue pegar, mas de início aqui ele lista para a gente os 5 criativos que mais estão gerando resultado, obviamente a nível de conta aqui, né? Fazer uma demonstração aqui, eu não lembro se a gente colocou lá na planilha para demonstrar, mas vamos pegar assim, ó. Vou voltar aqui em 2023 e deixa eu ver se eu tenho informação aqui para demonstrar para vocês o nosso controle de contas, tá? Deixa eu ver. Foi buscar os dados, então carregou aqui para a gente. Vocês podem ver aqui pela linha temporal, né, que ele buscou lá do dia 10/5 de 2023, primeira informação. E agora aqui no nosso controle de contas, olha o que acontece, ó. A gente tem as 2 contas aqui. Então, os resultados que eu estou vendo aqui, eles estão referente a essas 2 contas. Eles estão somados e por todo esse período que eu setei aqui no caso, tá? Se eu quiser analisar somente uma conta, posso clicar nela e ele vai carregar, então, para mim, essa informação, tá? Somente daquela conta ali, ó. Pensando, pronto, carregou. Agora eu vou analisar a outra, né? Agora eu vou para conta B, no caso. Clico aqui em somente, carregou aqui para mim as informações. Legal? Então, essa é a novidade, né, que a gente traz para esse modelo de Dash aqui para vocês. Bom, além disso, pessoal, deixa eu só resetar aqui, ó, vamos voltar ao estado original. Por que a gente está reduzindo a nossa tabela no modelo Plus e Pro, tá? Então, já estou dando alguns spoilers aqui, porque a gente está permanecendo com alguns recursos que vocês já têm nesse modelo que vocês adquiriram. Tem algumas pessoas aqui na sala, principalmente o Olegário, né, que fez a aquisição do modelo, o antigo modelo Plus que a gente tinha, tá? E que agora vai poder migrar para o Pro, tá, Olegário? Já vou te antecipando isso. Então, o modelo que antes era Plus virou o modelo Pro, e o Plus, então, é esse que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, por que a gente reduziu a tabela nesse modelo? Porque agora, para Google e para Meta, a gente tem uma página que a gente chamou de página de detalhamento. O que é a página de detalhamento? Imagina que no dia a dia, vocês acessam aqui o dashboard, né? Vocês olham os principais indicadores, vocês filtram período, filtram, enfim, alguma campanha específica, algum objetivo de campanha específico, né? Vocês fazem essa dinâmica aqui, mas vocês querem consultar um pouquinho mais a fundo uma tabela sem precisar ter que acessar um gerenciador de anúncios. Então, o que a gente fez? A gente colocou aqui, ó, nesse botãozinho que vocês estão vendo aqui, ó, tá? No cantinho aqui, dá para enxergar aí ou não? Como é que tá o tamanho das... Tá dando para enxergar? Legal. Aqui, quando a gente clica, a gente vai para a página de detalhamento daquela conta, né? Daquela plataforma que a gente está analisando. E aqui a gente tem uma tabela gigante, então, que ele mais ou menos simula como se fosse lá o gerenciador de anúncios.
Só que trazendo para a gente lá em cima a possibilidade da gente fazer os filtros de forma rápida, né? A possibilidade da gente olhar já os macroindicadores para ter essa noção de médias, certo? Ao mesmo tempo que a gente olha para uma tabela e a gente tem várias informações aqui e que, inclusive, vocês podem, sei lá, reordenar isso aqui, puxar coisas aqui para frente, tirar, colocar outra coisa diferente. Então, vai da realidade de cada um de vocês aí, tá? Inicialmente, a gente está trazendo essa estrutura, então, com investimento, compras, custos por compra, ROAS, valor de conversão, checkouts, page view, leads, impressões, CPC, hook rate, hold rate, e as visualizações de vídeo aqui nos 4 estágios. Legal? Além de métricas complementares aqui também, tá? Por padrão, ele não está trazendo aqui aquelas métricas opcionais, mas vocês conseguem adicionar isso aqui no gráfico também, caso seja da vontade de cada um de vocês aí. O que acontece é que a gente tem agora uma página macro e a gente tem uma página de detalhamento, onde eu tenho essa tabela grande. E além disso, não é só a questão da gente ter, né, essa página toda aqui, mas a gente consegue navegar entre as dimensões de uma forma muito mais rápida. Tá? Então, o que eu quero falar com isso? Eu fico olhando para cá, eu acho que fica meio estranho, né? Porque vocês precisam me ver aqui. O que eu quero falar com isso? Antes, né, no modelo anterior, eu tinha a minha tabela de campanha, eu precisava navegar entre as dimensões. Se eu quisesse chegar nos anúncios, eu precisava passar pelos grupos de anúncios. Certo? Mas se eu quiser acessar diretamente os anúncios para ver todos os anúncios da conta e já entender, poxa, eu tenho 3 criativos aqui que são campeões e eu preciso escalar esses criativos. Então agora a gente consegue, através dessa função que a gente colocou aqui, ó, esse botão aqui, a gente clica nele e se a gente quiser ir direto para os nossos anúncios, a gente clica e a tabela vai transformar agora em todos os nossos anúncios, tá? Inclusive está trazendo por compras aqui. Ou seja, aquele que mais gerou compra até aquele que menos gerou compra. Legal? Se eu quiser, Samuel, acessei os anúncios, mas eu quero ver os anúncios de uma campanha só. Aí eu tenho lá em cima o filtro, posso pegar, sei lá, pegar essa campanha aqui, ó. Essa daqui não vai ter muita coisa, vamos pegar essa aqui, tá? E pronto. Agora, os anúncios que estão aqui, eles estão dentro dessa campanha que eu acabei de selecionar. Eu quero um grupo de anúncios, quero um conjunto de anúncios específico para trazer para essa análise. Posso pegar aqui, colocar em somente, e pronto. Agora ele filtrou os anúncios para aquele grupo de anúncios, para aquele conjunto que eu coloquei aqui, e para essa campanha que eu acabei de definir. Legal? Então, vamos voltar aqui. Essa é uma das grandes novidades também que a gente trouxe e que eu acredito que vai facilitar muito a vida de vocês aí no dia a dia, tá? Trazendo muito mais recursos que facilita, de fato, todo esse processo de análise. Projeção ficar insanas, depois, tranquilo, irmão, vai lá. O Rodrigo falando aqui que vai precisar sair, né? Pessoal, manda aí no chat o que vocês acharam dessas novidades até agora, para a gente ter uma ideia. Que tem mais algumas coisas aqui para mim apresentar para vocês com relação ao próprio GT Dash, tá? Dá um gás aqui no meu aquecedor que tá frio por aqui hoje. Tá frio na Serra Gaúcha. Vamos lá. Cara, insano, o Gabriel mandou. Top. Não tem ninguém com uma crítica aí, não. Superou minhas expectativas, bom demais. Isso é bom. Legal. Cara, quais são as outras novidades que a gente tem, tá? A gente tem o seguinte, o nosso DRE, vocês lembram do DRE? Todo mundo lembra aqui, né? Nossa planilha. O Olegário, inclusive, fez um comentário lá no comecinho, a gente transformou isso num anúncio, converteu bastante para a gente também, Olegário, aquele comentário que tu fez, e mesmo tendo aquela estrutura simples numa planilha, então foi uma ferramenta que vocês gostaram bastante. O que a gente fez agora, então, com aquilo que era uma planilha, tá? A gente transformou ele em um DRE automático. Então, a gente não precisa mais ficar preenchendo aquela planilha para ter aquele comparativo de DRE, ou seja, são colunas me mostrando os resultados mês a mês, para eu ter uma noção. Poxa, no mês 1 eu tive tal resultado, no mês 2 eu dei uma, sabe, aquela decaída nos resultados, por exemplo, né? Então,
Com esse DRE automático aqui agora, a gente não precisa mais preencher a planilha em si. Ele se preenche automático, ele preenche sozinho, tá? A estrutura inicial que a gente está trazendo são essas métricas aqui, esses indicadores, mas reforçando mais uma vez que vocês podem mudar essa estrutura e colocar para a realidade de vocês aquilo que vocês acreditam ser mais interessante, tá bom? Tá meio estranho esse DRE, Samuel. Por que que tá estranho, tá? Qual que é a lógica? Ele funciona para preencher essa tabela aqui. Ele vai sempre pegar o que tem em comum entre as duas contas, então entre Google e Meta, e automaticamente ele vai agrupar isso por mês. O que não tem em comum, ele coloca como um zero aqui, tá vendo aqui, ó? Então, em uma dessas contas, não existe, né? Como ele tá a ordenação, para vocês entenderem, eu até explico isso aqui mais detalhado lá na plataforma. A ordenação inicial que vem, ele está pegando, né? Quando a gente faz uma combinação de dados aqui, eu preciso falar, baseia nessa data aqui, ó. Então, inicialmente eu estou puxando ao lado esquerdo, imagina aqui comigo, que a gente está puxando Google Ads, tá? Então a gente puxou as datas do Google Ads. Por que ele colocou zero aqui? Porque existem vários outros meses, a não ser julho e julho, julho e agosto, no caso, que o Meta Ads rodou e o Google não rodou. Então, se eu estou ordenando pelo Meta, ele não entende os outros meses, aí ele agrupa para o zero. Certo? O que a gente deixou já preparado para vocês fazerem aqui? Primeiro, vocês podem trocar aqui essa dimensão e ele vai ordenar pelo Meta agora, mas do mesmo jeito ele vai acabar colocando zero aqui se tiver alguma coisa diferente, então divergente entre essas duas plataformas. Certo? Então ele vai pegar e vai colocar como zero. Só que agora já ficou mais com cara de um DRE isso aqui, né? Ou seja, ele já trouxe aqui para a gente uma tabela um pouquinho mais estruturada. Janeiro, fevereiro, aí pulou para maio. Por quê? Porque eu tenho informação, né, de março e abril, aqui no caso, só que ele não tem em comum com o Google. Então ele acabou colocando aqui. Certo? Aí depois ele continua, junho, julho e agosto, que é o mês que a gente está agora. Aqui a gente tem um gráfico auxiliar, funciona do mesmo jeito. Então, se a gente colocar aqui a dimensão, ele vai reordenar, ele vai ordenar pelo meta. Então, vai seguir sempre essa lógica. Ó. Ordenação original que vem aqui. Pega o Google primeiro. Se a gente clicar com a setinha para baixo, ele vai ordenar pelas datas do Meta Ads. Ficou fácil de entender isso ou não? Confirma aí para mim no vídeo aí, vocês que estão aparecendo. Tá? Então, ele só vai fazer essa troca de ordenação para a gente. Vamos refazer aqui. Porque eu quero demonstrar para vocês que quando a gente tem uma conta que tem um histórico, que ela está rodando continuamente ali, ele já faz muito mais sentido. Ó, então agora ele pegou de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, certinho. Então se a gente tem esse histórico, né, das contas que a gente está analisando, ele vai pegar mês a mês e vai trazer. Inclusive com comparativos, né? Se é positivo, se é negativo, cada uma das métricas que aparece aqui, ele traz esse comparativo, tá? Importante falar que ele faz a soma, tá, pessoal? Então, o investimento que a gente tem aqui, ele está somado das duas plataformas. E aqui a gente tem os quatro cards aqui em cima que está fazendo essa soma no total. Beleza? Esse gráfico serve como um auxiliar, então vocês podem ver que ele já fica diferente. Aqui a gente já consegue saber, ó, o que está acontecendo, consegue ter essa leitura. Bom, aqui eu tenho somente uma conta. Então, ele só está aparecendo a minha conta. E eu preciso deixar esse null habilitado para que ele funcione do jeito certo. Então, imagine que eu tivesse 4, 5 contas aqui, eu teria que ativar aquela que eu quero analisar e mais o null também, tá? Para que ele, senão ele vai acabar escondendo algumas informações e vai acabar não vindo aqui para a soma do total. Beleza? Então, mais uma das novidades aí, agora a gente tem uma DRE automática no GTDash. Mais um ponto, mais uma característica que facilita demais a nossa vida e que deixa mais rápido, né? Porque uma vez que eu não tenho que preencher aquela planilha lá, eu simplesmente faço a configuração e ele traz para mim os dados de forma automática. Bom, aqui na parte do budget, a gente ainda continua com a planilha. Vocês estavam esperando um sistema, né? Depois de tudo isso, vocês estavam esperando um sistema automático também, né? A gente só colocasse para o chat GPT quanto que a gente tem que investir e ele retornasse. Já pensou se fosse possível isso?
É uma boa ideia, né? A gente brincando às vezes, vem um insight legal. Tomar uma água aqui que a voz já tá. Então, galera, a gente deu uma repaginada no visual, trouxemos aqui identificação um pouco mais fácil para essa planilha também, tá? Mas estruturalmente ela se mantém a mesma. Para que serve essas questões que a gente tem aqui? Então, a gente, nos modelos anteriores, a gente tinha a planilha cobrindo toda a tela. Agora a gente tem ela em parte da tela aqui, né? Então, para que vai servir isso aqui? Justamente para a gente conseguir olhar. Então, por padrão, ele está trazendo o ano aqui, né? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, o mês, imagina que eu estou no finalzinho do mês, e eu coloco esse mês, tá? Para projetar o quanto que eu vou investir no mês que vem. Imagina esse tipo de dinâmica, tá? Opa, é esse mês, não mês passado. Aí eu defini aqui, né? Pô, é esse mês. Até o momento a gente investiu X, as nossas conversões foram essas, nosso custo médio está sendo esse aqui, né? Para que vai me servir essa informação? Para que eu consiga já entender se eu vou manter o mesmo investimento. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui que eu vou aumentar um pouquinho do meu investimento, 3 mil, por exemplo, mantenho ali os 3 dias, posso, né, distribuir isso aqui, quem já lidou com essa planilha já sabe como é que ela funciona, fazer essa distribuição entre as plataformas. Obviamente que aqui o meu custo ele está geral, né? Então, se é compra, se é lead e tudo mais, ele vai ficar de forma geral. Eu teria que ter essa informação um pouco mais detalhada já para saber aqui nas médias. Mas normalmente as médias elas vão ficando ali com poucas diferenças entre um mês e outro. Então a gente já consegue ter esse registro aqui dentro desses campos, tá? Com base nisso, eu consigo já fazer uma projeção, certo? Entender, ou se eu preciso mudar, por exemplo, pô, eu quero aumentar a minha porcentagem de captação esse mês, por exemplo, porque eu vou aumentar o orçamento e eu vi que o diário aqui ele tá um pouco baixo, eu quero focar mais em captação. Um exemplo hipotético que eu estou trazendo aqui. Então, o que eu faço? Eu vou lá e coloco, sei lá, 40% em captação. E aí uma novidade que tem nessa planilha é que agora a gente não precisa mais ficar selecionando aqui e olhando aqui no cantinho para saber se está 100% ou não. Ele já vai trazer aqui, já vai acusar um vermelho ali, caso passe dessa cota de 100%. Por que isso, né? Porque se passar de 100% aqui, a gente está vendo uma informação e uma projeção que ela não está correta nesse caso, certo? Ela está nos trazendo informação errada, então eu preciso ajustar. Se eu aumentei 10% aqui, eu teria que ou tirar 5% de cada um desses, né? Ou 10% de outro lugar. Aí eu fiz isso, ele volta para 100%, já confirma que está tudo certinho ali. Legal? A mesma estrutura para Google, né? E basicamente o que a gente teve de alterações aqui na parte de budget é isso. Legal, galera? Vocês gostaram ou não? Eu vi que o Messias entrou aí agora há pouco, ele falou que ia dar uma atrasada, então não conseguiu acompanhar muita coisa, tá, Messias? Mas vamos ver se a gente consegue deixar a gravação aí disponível para vocês aí no máximo até amanhã, tá bom? Pessoal, como eu falei para vocês, a gente tem uma base de dados aqui que ela está bastante robusta, traz bastante métricas, né, e bastante possibilidades para a gente conseguir proporcionar tudo isso para vocês, tá? É um novo conector, nossa, ele se mostrou assim muito estável, pelo menos eu testei, eu acho que durante uns 15 ou 20 dias, mais ou menos, e todo dia ele vai lá e busca a informação certinha, sem nenhum tipo de problema. Obviamente que esse conector, ele tem algumas particularidades na hora de configurar, mas aí a gente já deixou isso tudo detalhadamente lá para vocês, nas aulas, né? Quais são os pontos ali cruciais que vocês precisam seguir para ter essa configuração rodando certinho.